Olá, turma, tudo bem? Espero que estejam todos bem, certo? Vamos iniciar a nossa segunda aula, referente aos nossos estudos, através do Colégio Eufemísia Freire. Tem essa oportunidade de continuarmos nossos estudos através da plataforma virtual, certo? Nosso assunto de hoje é funções da linguagem. Ah, professora, eu já vi esse assunto, já, mas ele será cobrado na nossa prova, na primeira unidade, certo? Essa aula tem o intuito de ser uma revisão, de relembrar, não é, esse conteúdo para vocês, certo? E se alguém ficou com alguma dúvida, não é, acaba sanando. Terá exercícios para esse assunto, quer dizer, para cada assunto nosso abordado terá uma atividade, não é? Então, temos a oportunidade de darmos prosseguimento aos nossos estudos através da plataforma virtual. Sou a professora Denise, da disciplina Produção de Texto, ou Redação, como queiram, e vamos iniciar nosso estudo sobre funções da linguagem. Vamos? Olha, as funções da linguagem, ela é expressa em textos em alguma forma que possa identificar qual é a função ali daquele texto, não é? Vocês viram os elementos da comunicação, não é? E que ocorrem os processos de comunicação. Eles são bem juntinhos, porque um assunto puxa o outro. Né? Então, vocês têm que associar o assunto passado com esse também, certo? É uma continuidade. Vejam que essas funções da linguagem, para quem esqueceu, ela é dividida em 6 funções, certo? Então, vamos lá. Função emotiva ou expressiva. Tanto faz eu chamar emotiva ou expressiva. A depender da questão, às vezes eles tendem, a depender da banca, ele pode utilizar a palavra expressiva. Aí, de repente, eu esqueci, olha, não esqueçam das nomenclaturas. Há assuntos que recebem outras nomenclaturas, a depender também da gramática, dos gramáticos, mas eles a partir dos estudos, discussões, acabam adotando só um tipo de nomenclatura e deixando a outra de lado, mas as duas tanto faz. Eu chamar emotivo ou expressivo, estou dentro da mesma função, certo? Outra função, a função referencial ou denotativa, a mesma situação. Ele recebe mais de nomenclatura, mas é a mesma função. Tanto faz eu perguntar qual é a função denotativa empregada nesse texto ou referencial. E estamos diante da mesma função, certo? Outra função, que também tem outra nomenclatura, é a função apelativa, que pode ser chamada de conativa, certo? É a mesma nomenclatura e tem o mesmo sentido. Aí nós temos a função fática, poética e a metalinguística. Para que vocês não se confundam, só é vocês dividirem aí, ó. Eu tenho 3 funções que ela tem mais de um tipo de forma de ser pronunciada, de ser denominada, de ser classificada. Não é? Que é a emotiva, a referencial e a apelativa. E tem 3 outras funções que não tem. Fática, poética e metalinguística, certo? Então, vamos continuar nossos estudos referentes a essas 6 funções. Hoje a aula será trabalhada somente essas 6 funções, com exemplos, e os exercícios também serão disponibilizados para vocês aprimorar e compreender melhor o assunto. Prosseguindo, vamos para a primeira função, a função emotiva ou expressiva. Veja que a função emotiva ou expressiva é isso mesmo que a nomenclatura quer dizer, não é? Que é a intenção de transmitir um sentimento, uma reflexão de algo. Expressa ali pelo emissor. Ele vai transcrever algo de sentimento, de emoção dele, certo? Então, nossa primeira característica para essa função é centrada no emissor, revela opinião e emoção. Né? Pode ser opinião de algum fato social, de algum fato relacionado à educação, à saúde, enfim, haverá uma opinião, uma emoção, um sentimento, por exemplo, diário, como foi o dia, não é? O encontro de uma amizade, de alguém, então vai estar expresso ali essa função. Então, qual é a outra característica que está presente nessa função? A primeira pessoa do singular.
eu identifico que ali é uma função emotiva porque eu tenho a primeira pessoa do singular ali. E o uso de interjeições e exclamações é característica básica para que ocorra uma função emotiva ou expressiva. É uma função que se sobressai em biografias, olha aí, em memórias, em poesias líricas, em cartas de amor. Ela, em boa parte, ela é mais utilizada nessas situações, nesses tipos de tipologias, né? Nesses tipos de gêneros que são utilizados aí essa função emotiva, essa função expressiva. Veja que é uma função que tem a intenção de trazer uma reflexão, de trazer essa emoção, não é? Que vocês possam estar ali transcrevendo através de uma memória, dessa poesia lírica, né, com a expressão do eu lírico, transformando aí a emoção, a expressividade daquele sentimento de amor perdido, a chegada, a partida. Então, está ali emotivo. Aí eu identifico. Eu vi que tem um emissor, eu vi que tem uma opinião, uma emoção. Está em primeira pessoa, já sei que ali tem o quê? Uma função emotiva ou expressiva, não é? E geralmente ela está presente nesses tipos de gêneros: biografias, memórias, poesias líricas e carta de amor. Certo? Até aí compreendido? Vamos para o próximo. Vamos para o exemplo. Olha, aqui nós temos um exemplo, né? Relatos de uma busca. Então vamos ver como se comporta aí essa função para vermos se realmente tem, né? essa característica. Vamos lá, tem um advérbio aí. Ontem assisti de novo ao Anjo Exterminador do Bornéu, que tínhamos visto juntas nos bons tempos do Biju. Lembra? Decidi te escrever. Fazia tempo que não ia ao cinema. Mal tenho saído da minha toca. Eu gosto tanto de cinema, virei reclusa. Olha, percebam que a emoção está adiante através do verbo assistir, que é a primeira pessoa, né? Dá para identificar que aí eu tenho um sujeito oculto, né? Ontem eu assisti de novo, né? Então, nós temos aqui a presença do verbo em primeira pessoa, não é? Nós temos a emoção, não é? A situação desse eu lírico aí informando, né, que está reclusa, né? Até vem coincidir com nossos tempos, nós estamos reclusos também por questões de saúde. Então, percebam que a função emotiva, ela tem essa intenção de trazer algo de opinião, emoção, e que os verbos vão estar em primeira pessoa. Aí, no início, nós temos ontem, assisti de novo, vocês vão identificar o verbo, na primeira pessoa, o sujeito oculto, mas poderia aparecer perfeitamente. Ontem eu assisti, né, e não ia prejudicar em nada o nosso texto. Né? Então, ela ainda continua. Fazia tempo que não ia ao cinema. Né? Então, algo que ela realmente ia com frequência, hoje não mais. Mal tenho saído da minha toca, ou seja, da casa, né? E ela informa o que ela gosta. Eu gosto tanto do cinema, virei reclusa. Não, ela gosta tanto, mas algo aconteceu que ela está reclusa. Então, entendido já aqui, a nossa primeira função estudada, a função emotiva ou expressiva, certo? Vamos para a próxima. Vamos para a função referencial denotativa. Veja que é uma função muito empregada em textos que têm a intenção de transmitir essas informações de forma como ocorrem, certo? Ela não tem função de trabalhar com a palavra de forma menos pesada, não é, para nós, ou em outro sentido. Ele traz o sentido da palavra como realmente como está no dicionário. Tanto é que ela recebe o nome também de denotativa, porque é de denotação. Então, nós temos a função referencial ou denotativa, mesmo sentido, certo? O que vem a ser? Vamos ver as características dessa função.
Olha, na função referencial, o emissor procura transmitir informações da realidade, ele não recria, ele não tem a intenção de criar nada novo, é o que está acontecendo ali. Ocorreu um fato na sua rua, no seu bairro, ele vai transmitir a informação do jeito que ocorreu. Ele tem a função de transmitir essa informação da realidade. Qual é a outra? É objetiva, ela é direta, ela é denotativa e prevalece a terceira pessoa do singular. Veja, aqui na emotiva nós temos primeira pessoa. Repare que na referencial nós temos terceira pessoa do singular. Essa é a intenção, não é? É empregada nas notícias de jornal, em livros científicos e há descrições de fatos. Então, é uma função que tem essa intenção de trazer somente os fatos. O que, como, porquê, onde, com quem, certo? Então, ele retrata essa realidade sem transmitir alguma emoção, porque eles têm que ser totalmente sem deixar margem de alguma opinião. O que quer, o que deixa de querer, certo? Então, a função referencial, ela tem essa intenção de ser objetiva, concisa, vai trabalhar a palavra como está no dicionário, o verbo em terceira pessoa. Então, não se esqueçam, anotem no caderno de vocês quais são as características dessa função, para que numa atividade, numa prova, vocês não se confundam, não é? Com a emoção, com a referencial, certo? Ou com outra função que nós vamos continuar em nossa revisão sobre o assunto, certo? Vamos ver agora um exemplo. Olha aqui um exemplo de função referencial. Euclides reconheceu nas reportagens escritas para o estado de São Paulo que havia subestimado a resistência do sertanejo e sua capacidade de sustentação da luta. Observou em artigo de 16 de agosto de 1897 que o combate apresentava uma feição primitiva, incompreensível e misteriosa. Olha, deixa eu botar aqui o slide rapidinho para vocês. Vejam que ele diz aqui, ó. É empregada nas notícias de jornal e livros científicos e há descrições de fatos. Vejam que aqui há uma descrição, não é verdade? Ele tem a intenção puramente de passar a informação do jeito que é. Nós estamos diante dessa função referencial denotativa. Não tem intenção de trazer emoção, nada, né? Porque aí nós já temos uma função que a ela cabe realizar essas características que é a função emotiva. Então, referencial é uma função que tem a intenção de trazer as informações como é, a realidade como ocorre os fatos, certo? Tanto é que traz aí de Euclides da Cunha, do livro, né, Paradado, que é uma descrição dos fatos que ocorreram, né? Então, vamos prosseguir para a próxima. Vamos para essa função que vocês percebem com grande frequência, né, em várias situações, a função apelativa conativa. Veja que a função apelativa, quando vocês abordam em apelativa, fulano está apelando, né? Então, a função apelativa, ela tem essa intenção mesmo de apelar, de fazer com que o outro tente fazer o que ele quer, tente comprar, tente vender, tente trocar. Enfim, a função apelativa, ele tem essa intenção de fazer com que persuadir o outro, né? O receptor em poder realizar o que ele quer. Vejam, é uma função centrada no receptor. E há preocupação em persuadir o receptor, somente isso, não é verdade? Quando vocês veem algum comercial, alguma propaganda e está lá, compre o carro porque ele tem um espaço, né? Tem uma melhor direção? Tem. Eu não entendo de carro. Mas todos os comerciais de carros são bem apelativos, né? E vocês podem partir para outros tipos de propagandas, né? Ou apelativas, né? Como produtos de shampoo, como perfumes, como quem gosta de futebol, não é? Uniformes, não é? Chuteiras, enfim.
há várias formas, né, de apelar, de fazer apelação, e há também os verbos que podem utilizar para que chame mais a atenção do público, né, do receptor, do público-alvo. Mas a função apelativa, que vocês podem estudar do gênero propaganda, ele vai trabalhar melhor, mas agora nossa intenção é só que vocês consigam identificar que a função apelativa é a função de persuadir o receptor em realizar algo, em comprar algo, em vender algo, em querer, certo? Olha, para se dirigir ao receptor, é como o uso de verbos tu, você, além de verbos no imperativo, que é importante, não é? Quando vocês verem algum comercial, alguma propaganda de banco, de cartão de crédito, né? Então eles trazem infinitas vantagens para que vocês possam fazer o cartão, possam utilizá-lo, não é? Então essa função nós chamamos dessa função apelativa conativa, não é? E ela utiliza esses verbos de imperativo: compre, venda, queira, não é? Ele vai, né, trazendo imperativo, lhe dando ordens, não é? Então essa função ela tem essa intenção. É utilizada principalmente nos discursos, nos sermões, em propagandas, que se dirige diretamente ao consumidor, não é? Por exemplo, eu gosto de roupas, então eu vejo lá no Instagram sigo várias lojas mais virtuais que vendem roupa, sapato, enfim. E aí eu posso olhar e vocês podem perceber, não é? Compre a roupa perfeita. Então vocês podem ver no discurso de quem quer vender essa apelação, essa intenção de querer que o outro compre, queira o produto porque é bom, é perfeito, vai ficar bonito no seu corpo, vai lhe deixar cheirosa, cheiroso, enfim. Então essa função apelativa, ela tem a intenção de fazer isso, proporciona isso a nós, certo? Vamos ver aqui um exemplo. Olha aí o exemplo. Compre o carro Ford, é o melhor. Vende-se casa na praia com vista para o mar, é uma excelente oportunidade. Quem não gostaria, não é? Mas falta-nos dinheiro. Quem não queria comprar uma casa, né, com essa vista para o mar, não é? E que tem essa excelente oportunidade. Então, a pessoa que elaborou esse enunciado aí tem intenção de persuadir você, não é? O receptor, para que queira comprar, que é um lugar bom, é uma excelente oportunidade, ou seja, é difícil de encontrar uma oportunidade dessa, não é? Pelo preço de um apartamento, você pode realizar o seu sonho de morar em uma casa na Barra da Tijuca. Vem e comprove, olha só que propaganda, né? Que intenção mesmo de fazer com que a pessoa vá lá, veja se há condições mesmo de realizar a compra, não é? Então, a apelativa faz isso mesmo, de apelar, de persuadir o receptor, fazer com que a pessoa realize. Claro que situações mais simples, né? Como comprar um shampoo que alisa o cabelo, comprar um shampoo que encaixa o cabelo, são mais viáveis e ele tem um determinado público mais amplo, né? Então, percebam também que na função apelativa não é simplesmente apelar, é apelar para quem, não é? Então, eles têm um público-alvo, eles têm um público que quer alcançar aquele público, né? Quando se lança uma marca de confecção de joias, não é? Tem um público, de hidratantes, não é? Tem um público. Então, a apelativa ela tem essa função de apelar e também tem seu público para isso, né? Ou pode alcançar outros, certo? Vamos para o nosso próximo. Olha, vamos ver aqui uma tirinha. Olha. Lembra de quando eu nasci? Não conseguia nem me virar na cama sozinha. Meus olhos não sabiam focalizar. Eu não conseguia fazer nada. Imagina o trabalho que foi desenvolver as habilidades motoras para segurar um giz de cera, colocar sua ponta sobre o papel e imprimir movimentos conscientes e coordenados.
Esse desenho é o resultado de 6 anos de obstinada labuta, uma vida inteira de esforços para chegar a tal resultado. Ainda assim, não vou te pagar $500 por ele. O pai diz, não é? Aí Calvin, meu pai do céu, e Calvin. Ele vai valorizar, é um investimento. Veja que ele trabalhou a função apelativa, né? Ele falou desde quando era criança a dificuldade dele de realizar isso e que foi muito difícil, não é? Então ele apelou, não é? Ele trouxe aí essa função apelativa. Aí o pai ainda diz, olha, ainda assim, não vou te pagar $500 por ele, mas vai pagar alguma coisa, né? Não é 500. Né? Então, Calvin diz, ele vai valorizar, é um investimento. Entendeu? Então, aí nós estamos diante da função apelativa, certo? Vamos para a nossa próxima. Olha, nossa função fática é uma função que está centrada na conversa, no diálogo, certo? Veja, é uma função centrada no canal da comunicação. Nós vimos a função, os elementos da comunicação. Então, essa função fática, ela está de acordo com o canal dessa comunicação. Ela tem a finalidade de testar sua eficiência a fim de observar se o receptor entendeu o emissor. E é utilizada na linguagem das falas, telefônicas, saudações e similares. Então, veja, é a função do diálogo. Você vai ver que é uma função que está presente no discurso direto, porque ocorre o diálogo ali entre as personagens, indivíduos. Né? Então, essa função é bem representativa nesse sentido, né? De trazer a função de comunicação, do diálogo para nós. Né? Vamos ver aqui um exemplo. Olha aí. Ó. Alô, tudo bem? Pode me dizer as horas? Apareça lá em casa. Alô, Manuel. Estou passando aí para te pegar, ok? Está me ouvindo? Alô? Então, veja que aqui nós temos uma comunicação. Provavelmente o meio dessa comunicação foi o uso do telefone, não é? Do celular, hoje em dia, mais fácil. Então, a fática é o diálogo. Eu vi um texto que tem o diálogo, professora. É fática. Não é? Provavelmente ali vamos dizer que é fática. Né? A não ser que a gente esteja explicando código pelo código. Mas nesse caso é um diálogo, olha. Alô, tudo bem? Pode me dizer as horas? Apareça lá em casa, né? Alô, Manuel, estou passando aí para te pegar, ok? Está me ouvindo? Alô? Então, há esse diálogo. Né? Há uma comunicação através do uso, olha, de travessão, de perguntas, não é? De exclamação. Então, estamos diante dessa função fática. Não é? Então, não se esqueça, quando eu estou utilizando, não é, o emprego dessa função de travessão, de perguntas, é a função fática. É bem fácil. Eu acredito que a função de todas é a mais fácil de ser identificada em um texto, né? Pode-se dizer que eles trabalhem um texto e perguntem qual é a função que tem maior predominância. Aí você viu lá um diálogo, é fática. Então é bem fácil, não tem como errar, certo? Vamos ver a próxima. Vejam, a poética, muitas vezes nós nos confundimos com a emotiva ou expressiva, não é? Porque ela pode ser também feita através de poesias, como vimos lá, a lírica. Mas vamos ver quais são as características da função poética, não é? É a função centrada na mensagem e que revela recursos imaginativos criados pelo emissor, não é? Possui intenção nas palavras e suas combinações. É a linguagem figurada, apresentadas em obras literárias. Principais modos de utilização dessa função está nas letras de músicas e também em algumas propagandas. Pode-se utilizar a função poética. A emotiva é porque o verbo está em primeira pessoa e traz essa emoção, né?
Na poética, ele trabalha a poesia, não é? Com esse sentido da mensagem. Está centrada, a função está centrada na mensagem. Não é? Veja que na emotiva nós temos a função voltada para a opinião ou uma emoção. Não é? Elas são bem parecidas, mas a diferença ocorre aí. Ela possui essa intenção de palavras e combinações, que a emotiva ela não tem. É uma linguagem figurada, ela vai precisar também de algumas figuras de linguagem. E os principais modos da utilização dela está em músicas, não é? Ela tem intenção voltada para o criado pelo emissor, então também tem intenção de trazer essa reflexão para o receptor, não é? Vamos ver aqui um exemplo. Olha, vamos ver esse exemplo, Mar Português, de Fernando Pessoa, né, trabalhando a função poética. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar? Para que fosses nosso, ó mar, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem quem passar além da dor. Tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Veja que Fernando Pessoa está retratando aí esse descobrimento, não é? essa mudança, não é? De cruzar o mar, de ir além, né? E quantas pessoas sofreram para que esse desenvolvimento, né, essa descoberta, fosse além do que eles até aquele momento conheciam, né? Então ele retratou no poema. Veja que ele não trouxe assim a emoção dele, não é? Ele traz uma reflexão para outras pessoas, né? O mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal, não é? Ele não está trabalhando aí o verbo em primeira pessoa, né? Com uma função emotiva. Então tem que ficar bem definido e bem claro isso de vocês para na hora da prova não errarem. Na hora de concurso, na hora de algum texto para trabalhar, identificar qual é a função empregada em cada um desses textos. Lembrando-se também que não é obrigação de que um texto fique preso somente a uma função. Pode-se o texto trabalhar outras funções, né? Um texto lá ter outra função emotiva, de repente ele acaba trazendo um poema, não é? Uma poesia, e de repente aborda lá uma questão da realidade, não é? Então pode se ocorrer. Agora, a diferença é que qualquer enunciado de questão vai deixar claro, na maior parte do texto, ou na parte destacada, qual é a função, certo? Só é ler o enunciado que vocês conseguem marcar a alternativa correta perfeitamente e responder sem sombra de dúvidas, certo? A última função é a função metalinguística. Veja que é uma função que ela trabalha com o código pelo código. Ele vai explicar algo, né? Alguma palavra, algum significado. Então, nós estamos diante da função metalinguística. É uma função, talvez, mais complicada de você identificar, mas é fácil. Você vai fazer umas atividades, prestar atenção, escrever, anotar as características que consegue identificar perfeitamente em um texto. Essa é aquela função metalinguística, referencial, certo? Veja, é uma linguagem centrada no código. Nós já estudamos qual é esse código. Usa a linguagem para falar dela mesma, certo? A poesia que fala da poesia, um texto que comenta outro texto, palavras que explicam o significado de outra palavra, não é? O que é dia? Né? Vai explicando. O que é samba? Vai explicando. Então, nós estamos diante da função que explica algo que é centrada no código.
certo? Então, olha, escrever sobre o ato de escrever, falar sobre o ato de falar, nós estamos diante da função metalinguística. A professora, não vou me confundir com a referencial, não? Não vai, não. A referencial, ela não tem a intenção de explicar, ela tem a intenção de trazer os fatos da realidade como ocorreu. A notícia de jornal, né? Tem essa intenção. A metalinguística, ela vai explicar esse código pelo código. O jeito de falar, o modo de escrever, não é? A palavra pela palavra. É a função metalinguística, certo? Vamos ver aqui uns exemplos. Veja só a explicação. Agente da passiva, elemento que corresponde ao sujeito da voz ativa, a voz passiva representa o agente da ação verbal. Veja, nós estamos explicando, não é? O que vem a ser a agente da passiva, os elementos dela. Então, nós estamos diante da função metalinguística. Não é emotiva, não tem primeira pessoa. Não é apelativa, não está apelando a ninguém, nada, não é? Não é referencial, não está falando nenhum fato que ocorreu, não é nem notícia. Vamos ver de Cassiano Ricardo. Esse texto, olha. Uma poesia, né? Aí ele falou assim: o que é poesia? O que é poesia? Uma ilha cercada por todos os lados. Que é poeta? Um homem que trabalha um poema com o sol do seu rosto. Veja que ele está explicando, né? A palavra pela palavra, o código pelo código. O que é poesia? O que vem a ser o poeta, né? Então, se ele está explicando, apesar do gênero aí ser poesia, né? Ele trouxe a função o quê? Metalinguística, certo? Então, vamos terminar aqui com um resumo de funções de linguagem, certo? Então, olha, pensando, nós temos a função emotiva com o emissor, ele está centrado no emissor. Lembra, na aula passada nós trabalhamos elementos da comunicação, é isso? E nós vimos lá um resumo que ele trabalha, o que é que ele depende, a quem ele está se voltando, né? Então, na função da linguagem, nas funções da linguagem é a mesma coisa. Nós temos a função emotiva, a quem ele está com a atenção, no emissor, né? A função referencial, no referente. É a função poética, na mensagem. Tem uma mensagem para ser transmitida. A função conativa, apelativa, no receptor, a quem ele se dirige. Na verdade, a quem ele quer que compre, que venda, que queira algo, não é? A função metalinguística, o uso do código pelo código. Qual código ele vai utilizar, né? A função fádica é o canal, o meio, né? Por onde ele se comunica, que é o diálogo, a fala. Né? Então, nós estamos aqui diante dessas funções da linguagem e recapitulando para vocês. São 6 funções, né? Nós temos a função emotiva, começamos lá com a função emotiva, não foi? Nós temos a função referencial, nós temos a função poética, a função metalinguística, a função fática, a função apelativa. São 6 funções. São 6 funções que podem ser utilizadas em qualquer texto, não é? Que eu queira utilizar essa função da linguagem para expressar algo. Então, minha função emotiva tem intenção de trazer emoção, de trazer uma opinião de algo, verbos em primeira pessoa. Nós temos a função referencial, que ela está sendo empregada para trazer os fatos da realidade como eles ocorrem, né? A função denotativa, a função de trazer a palavra como ela tem mesmo significado no dicionário. Né? Ela não está explicando, ela está trazendo somente os fatos como ocorrem, certo? A função poética, que é a função da mensagem, né? Desse eu poético, informando, trazendo a reflexão de algo, né? Essa função conativa, né? Ou apelativa, a função de apelar, de persuadir, verbos no imperativo. Aí ele tem os verbos no imperativo para que tente persuadir o leitor, o receptor em comprar, em vender, em querer algo, certo? A função metalinguística, que é a função do uso do código pelo código, ele tem a intenção de explicar algo, né? O que está no dicionário, por exemplo, o que é menina, você vai procurar lá no dicionário, né? Significado, substantivo, né? E
o que é homem, né? O significado de homem, você vai lá. Então, você traz o código pelo código. Quando está no dicionário, quando está em outros gêneros, ele vai explicar aquela palavra, o que é poesia, o que é poeta, o que é samba, né? Então, ele vai estar explicando. Então, ele utiliza o código pelo código. E a função fática, que é o canal, que é o diálogo. Vocês viram lá que vai ocorrer o diálogo. Alô, fulana, você chegou bem, chegou tarde, né? Então, há essa função, a função fática é o canal, e ela vai estar marcado as características do texto com travessão, né? Com exclamação, com perguntas. Então, essas 6 funções da linguagem são funções que é um assunto que nós vimos em sala, estamos revisando, porque será cobrado na prova. Além disso, será disponibilizado para vocês atividades referentes a esse assunto, não é? Para que vocês possam compreender. A compreensão do assunto não se dá apenas através da leitura em si, ou de assistir vídeos, aulas, né? Mas também através de atividades, de reescrita. Eu não entendi aquela atividade, vou reescrever, vou procurar saber, verificar quais são as dúvidas. Ainda estou com dificuldade em identificar a função emotiva da poética, identificar qual a diferença da fática, da metalinguística, né? Volta lá nas características, perceba quais são os verbos, quais são as características presentes e marcantes em cada função, para que vocês não se confundam. Tente também associar uma palavra com a outra, para que possa identificar na hora e não se confundir com característica de emotiva, com poética, referencial, com metalinguística, certo? São funções que cada função aí tem características que são empregadas de formas diferentes, certo? Relembrando para vocês que o texto ele não tem um compromisso de estar preso somente a uma função, mas ele pode, na sua maior parte, trazer somente uma função que sobressai as outras, não é? Também há textos que, claro, podem ficar somente em uma função emotiva, né? Trazendo lá a primeira pessoa, os sentimentos, a reflexão, né? A sua opinião, né? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula, certo? E então, até a nossa próxima aula, para darmos continuidade à nossa terceira aula sobre o colégio, através do Colégio Avenida Freire e através dessa ferramenta disponibilizada da videoaula do espaço virtual. Até a próxima aula.